Gêmeos, sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma leitura para julho de 2023. Uma leitura para Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma leitura geral, não vai ressoar com todos, mas espero que tenha aqui uma mensagem que possa te auxiliar de alguma forma. Vamos lá então, vamos ver primeiro aqui como é que está a tua energia. Como está a energia de Gêmeos? Como Gêmeos inicia esse mês de julho? Vamos lá. Gêmeos. Tira mais uma. Eu não sei o que está se passando, mas eu tô te vendo aqui um tanto magoado, ferido, passando por um momento de dor. Tem algo que tá acontecendo aí para ti que tá te causando muita dor. Eu te vejo aqui como uma pessoa muito empoderada, uma pessoa muito capacitada, alguém, uma mulher madura, um homem maduro, embora eu veja aqui uma energia muito forte, feminina. Então pode ser que se tu é um homem, esse lado feminino, essa energia feminina que há em todos nós, independente de homens ou mulheres, com um momento ferido aqui. Pode ser uma mágoa com a mãe, com a esposa, enfim. Tem algo referente a uma mulher, ou se tu é mulher, né, que tá te incomodando. Vamos ver aqui a energia principal pro mês de julho. Talvez algumas coisas não tenham saído como tu esperava. A foice. Tem uma situação que tá tirando tua alegria nesse momento, que tá ofuscando talvez esse brilho aqui dessa pessoa, que é uma pessoa empoderada, que é uma pessoa capacitada, tem aqui uma maturidade, então tem alguma coisa que está acontecendo que está meio que tirando esse teu brilho, que está te trazendo preocupação, porque eu vejo aqui uma dor no coração. Então o que que é? Tem uma mágoa, tem alguma coisa que está acontecendo, que aconteceu, que não tá legal aí, sabe? Pode ser algo que aconteceu há um tempo na tua vida que tu não tá conseguindo esquecer, sabe? Tá pegado a algumas dores do passado e isso
te faz sofrer, assim, de tempos em tempos, ou isso tá sempre aí remoendo, tu tá sempre remoendo, sempre te... Entende? Tá muito vivo em ti ainda. Vamos ver o que se refere. O que é isso? O que é essa mágoa? Coisas do passado. 6 de copas. Estou entendendo. É assim. Coisas que aconteceram no teu passado que é como se tu não conseguisse superar. E aí, cada situação que acontece que te remete a isso que aconteceu no passado, é como se tu voltasse e vivenciasse isso. Cada vez que alguma coisa acontece, tu vivencia todos aqueles momentos de dor, tu associa e tu vivencia e tu volta a isso. Então é como se tu estivesse aqui vivendo sempre uma nostalgia de uma dor, de algo que tu vivenciou em algum momento. E isso faz com que tu não consiga viver o novo. Tu não consegue virar essa página ou pelo menos equilibrar as coisas. É claro que a gente sabe que há coisas que não são possíveis. Primeiro, que essa coisa do esquecer, ele não existe. A gente acredita, porque foi nos ensinado, que perdoar é esquecer. Mas para esquecer, só que a gente passasse por uma lavagem cerebral, por uma amnésia, uma doença. Caso contrário, a gente não esquece, muito menos situações que foram decisivas, que foram fortes, que nos fizeram ali, que nos trouxeram, principalmente os momentos de dor. Os momentos de alegria, eles também ficam guardados na nossa mente, ficam armazenados para sempre ali. Mas os momentos de dor, eles têm muito mais ênfase, eles têm muito mais força. E cada mínima coisa serve de gatilho e nos retoma e faz com que a gente volte lá naquele início doloroso que a gente teve. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é conseguir lidar com aquilo, é tornar aquela dor aprendizado para os próximos passos, mas também é conseguir olhar para frente, dar continuidade à nossa vida, sem deixar com que essa dor, essa mágoa, essa coisa nos bloqueie e nos pare. Porque aqui eu sinto que tu pode ter medo de viver coisas novas e aquela coisa ruim se repetir. Eu tenho medo de me entregar numa relação, de confiar de novo nessa pessoa ou confiar em outras pessoas, porque um dia eu fui traída, magoada, ferida. E isso não é justo. Nem contigo, nem com as outras pessoas envolvidas, nem com ninguém. Então, por isso que eu te vejo aqui magoada e ferida, porque tu não consegue, magoado, ferido, enfim. Porque tu não consegue, tu acha que tu precisa esquecer, mas não é esquecer. Não é sobre esquecer. É sobre compreender primeiro. Compreender o que levou aquela pessoa a fazer aquela atitude, a tomar aquela atitude que te magoou. Se tu não atingir essa compreensão, tu precisa entender que cada um tá no seu nível evolutivo. E tu não pode querer que o outro pense, age, faça as coisas que tu faria ou que tu não faria. Ah, eu nunca faria isso com ele, com ela, com o fulano. Claro que não, tu não é o fulano. Cada um tá num nível, num grau evolutivo. Que bom que tu já consegue perceber que determinadas coisas magoam o outro e que tu não faria. Agora te resta compreender que tu não faria, que o outro fez por falta desse conhecimento. E eu não tô falando que tu tem que perdoar uma traição de alguém e permanecer. Não tô falando disso. Pelo contrário, tu não tem que permanecer na dor, mas também remoer isso todos os dias da tua vida. Vivenciar essa dor te ajuda em quê? Tem te ajudado em quê? Em nada.
em sofrer, em não conseguir viver. Entenda que muitas das dores que tu sente aqui, elas dizem respeito muito mais à tua mente, aquilo que a tua mente cria e aquilo que os teus sentimentos, aquilo que tu vivencia, que tu repete, que tu sente, que tu pensa com relação àquilo, os teus medos, as tuas frustrações e não tanto com a realidade daquilo. Tá? Que mais? Ai, barulho, tomara que não atrapalhe nossa. Tá. Então, aqui que barulheira. Vamos continuar, acho que não é nada. Tá. Assim, essa situação, ela pode sim ser usada. Eu peço desculpas porque eu fiquei escutando tanto barulho que eu não sabia o que que era, que barulho do que tá, não sei. Enfim, vamos dar continuidade aqui. Peço desculpas. Vamos continuar. Tem uma transformação muito grande que ela vai acontecer a partir dessa dor ou ela pode acontecer. É o entendimento, por exemplo, o entendimento de coisas, de lugares, de situações as quais tu não precisa permitir nem que se repitam, nem que permaneçam, nem que aconteçam na tua vida. Porque aqui, ao fazer isso, é como se tu fosse entender que ao continuar vivenciando essa nostalgia dessa dor, tu fosse impedir, por exemplo, que coisas boas aconteçam, que novos inícios aconteçam, que novas relações aconteçam. Coisas que tu gostaria muito de vivenciar na tua vida, mas que tu não consegue viver, simplesmente porque tu não consegue deixar o passado no lugar que ele deve estar. Ou pelo menos olhar para essas dores, olhar para essas dificuldades e ressignificá-las, que é o melhor que se pode fazer. Tá? Conselho final, então, para Gêmeos, por favor. Um conselho final para Gêmeos. Tem muito eremita aqui aparecendo, que eu sinto que é sobre buscar esse conhecimento que está dentro de ti, buscar essas respostas que estão dentro de ti, essas respostas sobre como como transpor, como vivenciar e como ultrapassar isso, como vencer isso, como vencer essa dor. Entendendo que isso é muito mais sobre os teus medos de vivenciar isso mais uma vez. Tá úmido. Ah, tá. Há coisas que a princípio nos parecem tão ruins, que nos causam tanta dor e que na verdade, aquilo foi o dedo de Deus que nos impediu de vivenciar coisas
muito mais doloridas ou que seriam a nossa ruína. Então, muitas vezes, por exemplo, aquela pessoa que não te liga mais, aquela demissão que vem, essas coisas que a princípio nos parecem tão ruins, é Deus querendo que tu veja outros caminhos. É Deus querendo que tu olhe para outro lado, querendo que tu veja outras oportunidades. Talvez uma pessoa que tu ia te envolver e que não ia te trazer nada de bom, tá ali ocupando espaço de uma outra pessoa que ia te trazer muitas alegrias, muito crescimento, muitas coisas boas no teu caminho. Então é importante viver o presente confiando sempre naquilo que a vida te traz. Porque a gente não tá sozinho. Deus sabe de cada passo e não permite que caia uma folha de uma árvore sem que seja a hora dela cair. Então aqui também é sobre confiar naquilo que a vida vai te trazendo, sabendo lidar com cada coisa no seu tempo. Certo? É o que eu vejo para vocês. Te desejo uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.